Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que passa agora a participar da ministração da palavra na nossa comunidade. Eu sou a pastora Ana Gasparotto. Hoje estou pegando o privilégio da pregação, porque meu esposo está recuperando de uma cirurgia num dente. E toda a responsabilidade eu oro também para que o Espírito Santo traga pleno entendimento dessa pregação, desse ensino sua vida, vida de vocês aqui, trazendo os frutos dignos para a glória do Senhor. Amém? O título da mensagem de hoje, desse ensino, porque eu gosto muito de ensinar. Minha pregação é muito ensino. Começa hoje, se não terminar hoje, continua depois. Não tem problema. Eu não tenho pressa com relação àquilo que eu esbocei aqui. Mas eu quero que você entenda o significado das coisas pela palavra do Senhor. O título da mensagem é Não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Jesus, essa frase não é minha, viu? É uma frase do Senhor Jesus. Rogo pelo mundo. E a gente precisa entender essas coisas à luz da palavra. Jesus, o Filho de Deus, quando ele esteve aqui na Terra, momentos já finais do seu ministério, a gente não sabe exatamente aonde, mas ele fez essa oração de João 17, que é o texto base dessa pregação, e ele estava prestes a entregar sua vida em prol dos pecadores. Faz essa maravilhosa oração, ela resume, é um cerne, a gente chamaria que é os santos do Evangelho, onde ele resume a sua missão na terra e ele faz uma intercessão de um bom pastor, do pastor que ele é das nossas vidas, daqueles discípulos que estavam ali, que ele reuniu, e por mim, por você, por todos aqueles que iriam crer nele no decorrer do tempo com a pregação da. Isso é muito maravilhoso, amado. A gente vai ler os 9 primeiros versículos, tá? Para dar entrada nessa palavra, depois a gente vai comentando. Jesus, ele começa essa oração que é chamada, essa intercessão dele, oração sacerdotal, né? Assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois que deste autoridade sobre toda a carne. Carne aí é humanidade, tá, amado? Para que conceda a vida eterna a todos os que deste. Preste atenção no texto. Meu irmão, minha irmã, você abra a sua Bíblia se for possível. Preste atenção. Jesus estava falando, pois ele está falando que o Pai deu autoridade para ele sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para que ele, Jesus, conceda vida eterna, eterna, a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, versículo 3. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja o que ele vai falar agora. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus, ele veio debaixo de uma missão. Ele veio realizar uma obra. E você precisa saber que obra é essa, porque tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o propósito de Deus para a criação de todas as coisas. Então você precisa não somente ler esse texto, mas que obra que ele veio fazer? Morrer numa cruz? Ser um mártir? Ser um profeta? Será isso? Você tem que investigar pela palavra do Senhor o que missão é essa que ele veio cumprir, que ele obedeceu ao Senhor. E ele continua. E agora, Pai, atenção, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Meu Deus, ouviu? Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, aquele homem que estava na terra, homem, Jesus, homem, na eternidade, existia.
E somente Ele, preste atenção, é pré-existente. Somente Jesus, porque Ele é Deus. Estava na eternidade. E Ele criou tudo com a sua palavra. Sua. Eu revelei, a missão dele, né? Eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Preste atenção nessas expressões que ele usa. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Estava falando dos discípulos. Entenderam que ele foi o enviado. Eles entenderam que Jesus estava falando tudo que estava no Antigo Testamento. Eles entenderam que Jesus era o cumprimento do Antigo Testamento. O que Jesus estava falando? Pois, como que eles entenderam isso? O versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Rogo por eles. Preste atenção agora no versículo 9, que é a chave do meu ensino. Eu rogo por eles. Estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, são teus. Amém? João 17, Evangelho de João, capítulo 17, eu li do 1 ao 9. Eu quero fazer uma observação, não é o teor da minha mensagem. Atenção, repetiu 3 vezes. Que eu no versículo 2, 6 e 9, que ele fala que eram teus, eu. Ou que eram teus, mas eu deste. Eu quero que você preste atenção. Fala assim. A gente tem que ler a palavra de Deus, aquilo que através da palavra, pela palavra. Ele está falando, se referindo a Deus como Criador. Então, todas as almas, todas as pessoas, todas as vidas nessa terra que nasceram, que vão nascer, pertencem a Deus. Porque o Criador, Ele é o dono, Ele deu vida, o fôlego. Respira aí, ó. Esse fôlego, Ele que te deu. Porque o dia que Ele puxar esse fôlego, morto. Realmente. Então, lá no Ezequiel, fala através do profeta Ezequiel, no versículo 18, 4, 18:4, anote isso, depois você veja lá no texto, confira, confira, confira. O Senhor diz: eis que todas as almas são minhas. O que o Senhor quer dizer com isso? Todas as almas são minhas. Ou seja, você, eu, todos que nascem nessa terra pertencem ao Senhor. E nós daremos contas a Ele da maneira como a gente viveu. Ou não buscou, se a gente pensou por aquilo que o propósito dele. Então, a palavra do Senhor mostra para nós, amados. Por isso que Hebreus, em Hebreus 9, 27, diz assim: está ordenado aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Esse versículo derruba por terra muitas doutrinas aí que falam em nome de Jesus. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando eu morrer fisicamente aqui, eu vou responder por aquilo que eu fiz pela minha. É isso que Jesus tem aqui. Essas pessoas pertencem a Deus, tá? Vão comparecer diante de Deus para juízo. Um dos seus, há outras passagens, vão ser julgadas segundo os seus caminhos. Mas como eu estou no caminho da vida, como eu entendi quem é Jesus, como eu entendi o que ele veio fazer aqui, como eu recebi isso na minha vida, então eu não vou comparecer para de condenação. Eu vou ser apenas julgada para a minha galardão, Paulo, galardão. Participar do tribunal, trono branco, para os salvos e para os não. Atenção. Mas o que eu quero destacar mesmo na minha palavra, eu quero destacar é o que está no versículo 9. Jesus disse que eu não rogo pelo mundo. Uau, mas a gente não está pelo
pra gente, pela sociedade, pelo... Um pouco estranho, Jesus falando até ele que é o Salvador, né? Eu rogo, ele estava falando, porque tem pecado por trás disso. O Criador rogo pelo mundo. Ele não criou tudo? Ele não é o dono? Rogando pelo mundo. Precisa ser entendido, amados. O que a palavra de Deus nos diz com relação? Pode soar estranho, mas tem uma coisa que a gente precisa entender por trás disso. Eu não estou rogando, eu não rogava pelo mundo, mas pelas... Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 1, 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Olha qual é a orientação de Deus para nós em relação a orar. Antes de tudo, recomendo, façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, toda piedade. Então a gente deve orar para aqueles que exercem autoridade, porque a gente faz. O Brasil agora está precisando. Eu vou falar do mundo. Do Brasil, nós estamos pelas autoridades. Nós temos que orar para que o espinheiro seja removido. Orar para que Deus, a sua espada de justiça, come nesse país, trazendo justiça sobre todas as coisas. Amém? Enquanto nós estamos na terra, nós temos que orar por essas autoridades. Nós temos um espinheiro reinando sobre nós. Eu não esqueço dessa palavra que eu, nas eleições passadas, eu publiquei, que eu falo, Pai, que o espinheiro não reine sobre nós. Está reinando. E a gente pode orar. Vem, igreja? Então fica esperto. Não fica alienado. Vai dar no que der. Você é sacerdote. Você é rei. Levanta a tua voz e fala, Senhor, Brasil, não é da tua vontade. Então eu clamo, põe a tua mão sobre esses que governam com astúcia e malignidade. Amém? Abra a tua voz, abra a tua voz da palavra. Declare isso sobre a tua nação. A gente tem obrigação disso. Hein, igreja? Agora, com relação ao mundo como tema, não. Mundo, amados. Jesus orou assim porque o mundo, viu? O mundo está denegrindo tudo que é de Deus. O mundo está cada vez pior. Cada vez pior, está cada vez mais caótico, amém? A maldade, desde a queda do homem, logo após a queda do homem, o irmão mata o outro. A maldade existe, o homem cai. Mas o que eu quero dizer para você é que as coisas estão cada vez piores. Cada vez mais caóticas. O mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, porque está na palavra. Quem não conhece a palavra vai atrás de tudo. Tem muita gente pregando coisas erradas, tem muita gente dando anotações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra, mas fora da unidade da palavra. Isso é muito perigoso. As pessoas têm que estar preparadas, porque no mundo eu tenho coisas, mas eu tenho bom. O meu Senhor venceu o mundo. E Ele está aqui. Ele está aí com você. Ele venceu, Ele disse isso. É a Bíblia. Pode ir aí do pastor fulano e tal. Olha, os pastores pegam, porque ali eles vão responder por aquilo que eles ensinam. Está escrito na palavra. Nós que ensinamos, vamos responder com muito mais severidade. Responsabilidade por aquilo que eu vou responder. Eu, pastor Carlos, qualquer um que ministra a palavra. De entender a palavra. Não sai falando aquilo que mal entendeu. Né? Pelo estudo da palavra de Deus, a gente sabe, né? Deus criou esse mundo, é o criador de tudo. Ele criou com um propósito. Esse caos.
é para ser essa bagunça. Não é? O que o mundo está vivendo está fora da vontade de Deus. Por isso que está assim. Que você entenda que o mundo está assim porque está fora da vontade de Deus. Né? Que Deus permitiu, essas outras coisas. A gente precisa entender isso. Deus, o amor de Deus é a coisa mais linda que coube a nossa liberdade. Então, o mundo, a palavra de Deus diz, gosto desse texto de Isaías 45, 18. Abra, abrindo a sua Bíblia, não anote, depois você leia. Leia os textos que eu estou falando, por favor, em nome do Senhor Jesus, para que você entenda pela palavra do Senhor, porque a palavra ela é viva. Eu estou pregando a palavra. Eu sei que ela vai operar também, mas quando você lê os textos na sua Bíblia, a Bíblia vai falar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela opera em você, ela opera na sua mente, ela opera no seu coração, dividindo alma de espírito, trazendo lucidez da vontade de Deus. Olha o que o Senhor, através do profeta Isaías, pois assim diz o Senhor, criou os céus, Ele é Deus, foi Ele que formou a terra e a fez, e a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, para ser um caos, mas a formou para que fosse habitada. Diz ele, eu sou o Senhor. Amados, a terra foi criada para ser cheia do conhecimento de Deus. Eu não posso. A terra foi criada para ser cheia do conhecimento de Deus. O homem foi criado para ser cheio do conhecimento de Deus. Mas as coisas não foram como Deus planejou. Deus, ou o homem com a liberdade, a liberdade pertence à sabedoria. O homem, criado para ser cheio do conhecimento de Deus, não atentou para a palavra do conhecimento de Deus quando ele foi criado. E aí começou o desastre. Que você entenda que o mundo está vivendo o que está vivendo, não para a palavra, conforme ela é. Mas a palavra foi dada para ele. Por isso que Adão não era inocente, nem Eva era inocente. Caíram numa armadilha do inimigo que transtornou a palavra. Olha o perigo de transtornar a palavra. Ó. Ele usou a palavra, Satanás. Satanás usou a palavra que Deus deu, mas transtornou ela. Objetivo errado, foco errado. Olha lá, pregadores que pregam a palavra com foco errado. É um perigo. Servos de Satanás. Servos. Eles transmutam a palavra para conseguir o objetivo de fazer o homem desobedecer a Deus. Mas Deus, como Ele é sábio, Ele conhece o fim desde o princípio, Ele já anunciou, nos dando esperança. Mas eu digo para vocês, Ele diz isso em Isaías, eu vou citar o texto de Isaías 11:9, que é parcial, mas em outros textos da Bíblia tem essas promessas. E um dia, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem. Vai acontecer. Vai acontecer. E ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, vai impedir isso. Toda a terra será do conhecimento de Deus. Senhor, esse é o propósito. Mas por causa da falha do primeiro homem, e vem com esse papo que eu tenho que ver com o pecado de Adão, que eu tenho que ver com a desobediência de Adão. Adão era a semente, ele é o primeiro homem, ele era a semente da geração humana. Como semente ele falhou, estragando, corrompendo. Se você pega uma semente estragada, ela não vai brotar. A semente que era Adão, quando não deu ouvidos à palavra do Senhor, obedecendo a sua voz, ele trouxe pecado. Pecado. Cadê a separação do homem de Deus? Primeiro homem errou. Mas o propósito de Deus não mudou. Não mudou. Porque continua dando a palavra. Ele falhou, Deus em seguida deu uma palavra para ele. Porque Deus, você tem que viver pela palavra. Você não pode viver pelo que você pensa.
ações pela palavra, então você será abençoado. Então a vida trazendo vida em abundância. Adão falhou, o primeiro homem. E agora a gente tem que atentar para o processo que está acontecendo. Eu tenho que atentar para aquilo que Deus está fazendo agora nesse momento. E nesse momento, nesse tempo, nessa século, o sistema desse mundo ignora Deus e luta contra Deus. Despreza a sua palavra. Viu aí nos dias de carnaval quanto peso, né? Começou no Brasil, viu? Teve um jogo lá nos Estados Unidos, que eu não me lembro que jogo que era aqueles, mas eu vi ver porque essa coisa assustadora. Um vídeo nos Estados Unidos que era um deboche puro e claro a Jesus Cristo. Então, o mundo está assim, amados. Ele ignora Deus, ele despreza a palavra dele. E nada vai para frente quando a gente deixa Deus para trás. Nada vai para frente quando a gente deixa Deus para trás. Você quer? As pessoas buscam, está tudo bem. As pessoas buscam tantas coisas, mas esquecem o essencial. A palavra para Marta não foi só para Marta. Lembra a palavra que Jesus deu para Marta? Marta, Marta, por quê? E tu andas tantas coisas? Uma coisa, tipo, o mundo, o diabo fala, não, você tem que trabalhar, tem que conquistar dinheiro, riquezas, mansões, etc, e isso e aquilo, e passear, e viajar, curtir a vida. Não é ilícito isso, você entende? Não é ilícito eu desejar as coisas. Uma boa casa, eu tenho coisas com meu trabalho. Eu obedeci a palavra, eu tenho que trabalhar para para Deus. Não ficar pedindo para Deus, meu irmão, minha irmã. E isso é fruto de Deus. Agora, a salvação, a vida eterna, as bênçãos eternas, isso sim, Ele me dá. E aí eu aprendi, quando eu faço isso, todas as demais coisas são. Eu entendi isso. Enquanto eu não entendi, bati com a cabeça na parede. Bati, bati com a cabeça. A gente inverte as coisas. Está muito alto. Quando a gente inverte as coisas não vão bem. Presta atenção na tua vida. Presta atenção no teu caminho. Você prioriza a palavra na sua. Você anda de acordo com você que está da luz. Você que já aceitou Jesus e é filho da luz, porque a linguagem é para os filhos de Deus, né? Não é para todo mundo, porque Deus, filho de Deus. E a estes, o Senhor deu o poder de se tornarem filhos. Você é filho de Deus, não troca as coisas. Eu posso trabalhar, eu posso lutar, estudar, e faça isso. Nós, pastores, sempre vamos vocês a estudarem, a crescerem, buscando galgar uma vida tranquila, é isso que eu desejo para vocês, mas nunca esqueça do principal. O dia que você trocar essa prioridade, eu tenho testemunhas de pessoas aqui, chorando para mim, agora arrependa, deixa o caminho. Bateu e valeu. E isso é individual. Isso é uma conscientização individual de cada um de nós. Não troca, meu irmão. E você vai entender por esse ensino que, por que isso? Eu posso buscar coisas, isso não tem problema, ficar rico. Desde que você não cobiça a cobiça eterna. Alto. Então, o sistema do mundo está assim. Mas está fora do propósito. Entenda, você que está ouvindo essa mensagem, entenda, porque os daqui já aprenderam. O mundo está fora do propósito de Deus, mas isso tem tempo determinado para. Você vai entender esse ensino, espero que o Espírito Santo apareça. Como assim?
né? Então, o sistema desse mundo não vai melhorar. Eu publiquei isso, por quê? O mal que o comanda. Presta atenção nessa frase. O mundo não vai melhorar. Por quê? Porque o mal que feriu este mundo, feriu de mundo. Este mundo, entende? Nós vamos entender essas coisas. Mas as pessoas, elas não sabem disso. Entendem isso, porque elas não leem, elas aprendem coisas erradas, elas seguem mestres errados, elas não buscam, a responsabilidade de buscar é individual. Né? As pessoas não se dão conta e se deixam levar por esse sistema. Deixam dirigir pelo príncipe que agora opera neste mundo. Deixam dirigir. Nem se apercebem disso. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, diz a palavra. A palavra de Deus, nada, meu irmão. Mas cuidado, porque desobediência atrai ação. É lógico que o inimigo é nós cristãos, mas toma cuidado com a desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que não creram em Cristo. São aqueles que não vivem conforme o evangelho, que não aceitaram a doutrina do. As pessoas se deixam levar por isso. E o objetivo desse comandante, príncipe deste mundo, é reunir o mundo inteiro. Preste atenção nisso. Ele está trabalhando isso da queda. É reunir o mundo inteiro no mesmo barco, onde tudo é lícito, onde tudo agrada a todo mundo, né? Cheio de distrações ilusórias. É realidade, meu irmão. Cheio de distrações ilusórias. Ilusórias. Você entende o que é ilusório? É aquilo que te alegra aqui, mas por trás tem a garra da morte. Entende? Fazendo as pessoas pensarem que elas são donas da sua vida, do seu destino, né? Eu faço da minha vida o que eu quiser, mas mal sabem elas. E esse barco está com o destino programado. Morte, separação eterna. Entende? E somente em Cristo, amado, somente em Cristo é possível sair do curso de morte desse mundo. Você pode dizer glória a Deus? Somente em Cristo. Por isso que ele veio, por isso que ele teve que encarnar, porque ele era o verbo, ele era a palavra na eternidade. Ele teve que encarnar, porque somente ele, através dele, preste atenção, você que está ouvindo essa palavra, e atente para isso com todo o teu coração. Só é possível sair do curso deste mundo através da fé em Cristo. Não é uma fé crença, é fé com entendimento, é fé com busca. Amém? Gosto de um texto, eu separei ele aqui, o Salmo 102, 19 e 20, Salmo 102. Aliás, Salmos, Salmos. Vou falar para você, a igreja aqui já sabe. Salmos, literaturas proféticas para Cristo, sobre Cristo, que alimentariam o Cristo quando ele estivesse na terra. E hoje deve alimentar você. Mas primeiro, quando você lê um salmo, entenda que ele está se referindo a Cristo. Vida, morte e a ressurreição de Cristo. O ministério de Cristo na terra. E olha o que esse Salmo 102 diz, versículos 19 e 20. Do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou. Gostoso, né? Deus olha para nós. Olha para a humanidade. E às vezes tem isso, falando que lembra essa passagem, quando estava aqui na terra, ele caminhando, ele já estava prestes a se entregar para morrer pelos dores. Ele parou em cima, além de longe, olhou para Jerusalém. Amados, Jesus ele está no céu, agora não mais o Cordeiro, agora como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, amém? E eu acredito que ele intercede por nós. A palavra diz que ele intercede por nós. Então, eu sempre amo ao Senhor, quando eu não sei como orar, Senhor,
falava assim, eu não sei como expressar o que eu estou sentindo. É o Espírito que ajuda, né? Mas o Senhor também intercede. É, tenha segurança disso, ele intercede. Quando você está bagunçando a sua vida, ele intercede. Mas ele não pode fazer você. As decisões, amados, na nossa vida são nossas. Pai, olha pelo filho. Pastor, olha pelas ovelhas. Jesus ora por nós. Mas as decisões, quem toma somos nós. Se quebrantar, de se arrepender, de se voltar para Ele, de corrigir os caminhos errados. É uma decisão pessoal. A gente, acho que tem crente que acha que vive no mundo da lua, porque acha que Deus vai pegar uma varinha e tocar na pessoa, e ela vai mudar de. Ah, isso. Porque onde há liberdade, aí está o Espírito de Deus. E a liberdade é você ter conhecimento e, através do conhecimento, você tomar decisões de se libertar daquilo que não presta. É você. Então, Jesus olhou dos céus. Eu acho que vai ter pregação número 1, número 2, número 3. Do seu santuário, o Senhor olhou dos céus e observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros, libertar os condenados à morte. Texto, né? Eu ouvi os gemidos. Quem são os? É os que estão nas cadeias, né? Todo mundo lê esse texto, eu acho que são os cadeias, né? Não, era eu e você, era eu e você, era você que usa ainda. A Bíblia chama de prisioneiros, né? Gemendo, condenados à morte. Essa linguagem não tem nada a ver com coisas deste mundo, amados, é uma linguagem espiritual. E Jesus atentou. E o próprio Senhor da criação, que coisa mais maravilhosa, o próprio Senhor da criação veio ao mundo para nos dar entendimento das coisas, para nos dar, para nos mostrar, amado, para nos tirar desse barco afundando, trazendo salvação aos que creem, aos que crerem, e transportá-los para o seu reino eterno. No devido tempo, manifestará sobre toda a criação. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se tinha perdido. Ora, Jesus veio buscar e salvar o que se tinha, quer dizer que o homem estava perdido. Quer dizer que a humanidade caiu. Quer dizer que o sistema está ruído. Entende? Agora, a gente pode falar, mas então por que ele roga? Ele disse que não rogava pelo mundo. É isso, a palavra do Senhor. Tem uma outra passagem que responde. Eu vou ao 1 João capítulo 5, João 5, 9. 1 João 5, 9 diz assim: sabemos que somos de Deus. Em primeiro lugar, deixa eu destacar. João era o apóstolo de Cristo, evangelista. Ele estava falando aqui nessa carta, é uma carta para cristãos, uma carta para a igreja. É uma carta, é o evangelho é João só. 1 João é uma carta dirigida a uma igreja. Estava falando com quem? Ele estava falando com cristãos. Tá? Por isso que ele diz, sabemos, era um cristão, estava falando com cristãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do... Agora ele sabia disso. Olha lá que lindo. Pedrão, né? Ele entendeu, entendeu, caiu a ficha, entendeu, caiu a ficha, caiu. Ele foi cheio do Espírito, ou seja, ele foi pleno do entendimento de Deus. Não somente em Atos, Pedro, Tiago, João, todos eles tiveram esse entendimento aberto, cheios do entendimento da palavra. Ele diz: nós sabemos que nós somos de Deus, mas este mundo está sob o poder do maligno. Isso aí não, viu, gente? Não é ficção. Isso aí é fato. Jesus falou, e a gente vai ver texto que refere ao príncipe. Deus é o Criador, Ele é o soberano sobre tudo. Vai ver sobre isso aqui agora. Jesus também disse aos seus discípulos, lá, em João capítulo 14, agora é Evangelho, em João 14, 30. João 14, 30.
Já não falarei muito. Estava falando, já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Príncipe desse, Jesus está nesse mundo. O direito. Grife isso. Não grife que está vindo. Eu grifei aqui o príncipe deste mundo para te chamar a atenção que Jesus se referiu a Satanás como príncipe deste mundo por hora. Mas grife na sua Bíblia, ele não tem nenhum direito sobre. Porque esse não tem nenhum direito sobre mim, passou para mim e para você agora. Porque nós temos sangue de Cristo sobre nós. Ele não tem direito sobre você, então não caia nas armadilhas dele, não caia no zum, porque ele pode tentar influenciar você através dos seus servos. Não caia nessas armadilhas. Seja sóbrio, a palavra diz, seja sóbrio. Tenha a mente de Cristo. Quando vier a tentação, quando vier a aprovação, fecha a boca e fala, por reina na minha. Aleluia! Precisa entender essas coisas para as escrituras, amado. Este mundo, Deus criou no princípio, ele criou no princípio, ele tinha um objetivo, né? Criou, assim, quando criou a terra, desenhou, planejou, pintou, fez com todo o amor e capricho para que o homem habitasse. Ele criou o homem, colocou no lugar que ele plantou. Ele criou para que o homem deveria dominar, administrar aquela criação. Isso é Adão, né? Esse primeiro homem é Adão, né? Deveria ser administrador da terra. Mas o que ele fez? Pegou de mão e vendeu domínio para Satanás. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus, ele abriu mão. Pegou para Satanás. Satanás hoje retém o poder do mundo. Não um poder maior que Deus, tá? Deus é o soberano. E ele age dentro do limite que Deus deu para ele. Deus, eu vou repetir para você. E aí, apavorar. Ai, tem gente que fica apavorada quando a gente fala isso. Ai, Satanás está reinando. Existe um Deus maior, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, que é o Senhor de tudo. Mas ele permitiu, porque Adão falhou e abriu esse precedente. Satanás age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Mas ele tem poder e autoridade sobre todos os incrédulos. Sobre todos os incrédulos. Sobre todos os incrédulos. Entenda isso. Ele tem autoridade. Bagunça. O objetivo dele é levar o destino que ele já está traçado dele, determinado para ele. Mas eu não vou bater nesse ponto, agora que eu não entendo. Satanás é um usurpador. O usurpador é pegar aquilo que não era dele. Ou aquilo que Deus dá para o homem e enganou o homem, mentindo. Pegando a palavra que Deus deu e transtornando, mentindo, enganando. É isso que ele está fazendo desde lá. Todos os dias ele trabalha nesse para que a gente saia da palavra. Que a gente não obedeça a palavra. Isso é tanto verdade, amados, que Satanás tem o domínio sobre a terra. A tentação de Jesus, todo mundo já conhece. Começou seu ministério, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Não vou falar de todas as tentações. Vou falar de uma delas. Satanás vai tentar o Senhor. Olha lá em Mateus capítulo 4, versículo 9. 4. Satanás estava provando Jesus. Ele pegou Jesus, diz a palavra que levou ele no monte e mostrou todos os reinos desse mundo, o esplendor, a glória dos reinos. Ele vai dizer isso aí, ó. Versículo 4, 9. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado. Se Jesus. Quer dizer, mas Jesus sabia.
da sua missão. Jesus sabia que ele veio para desfazer as obras do diabo. Desfazer essa obra de autoridade mesmo. Jesus não. Então, amados, ele estava tentando a Jesus com algo que ele tinha. E Jesus não entrou nisso. Jesus só falou assim: só diante do Senhor. Só o Senhor adorarás, né? Só a ele prestarás. Ele não ia se dobrar diante. Dobra diante. Então, amados, quando você dá ouvidos, presta atenção ao que eu estou falando agora pelo Espírito. Quando você dá ouvidos à voz maligna do diabo, você dá glória a ele. Entende isso? A gente pode cometer deslize. Ana, que gostoso. Mas quando eu cometo um deslize, rapidamente, Senhor me ajuda. Oh, perdoa, já entendi, entendi. Ok? Então ele tinha autoridade para falar, para fazer isso e falou. Jesus estava plenamente consciente dele. Plenamente consciente. Jesus sabia que ele é o reino de Deus. Homens. Portanto que foi pregado isso, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo. E qual é a missão de Cristo? Eu vou falar para você agora, grave isso. Qual era a missão que Jesus, justamente com a sua vinda a este mundo, como homem que ele encarnou, porque Jesus era 100% homem, ele veio com a missão, primeira, de resolver, obediência ao Pai, né? Ele veio resolver a questão do pecado que separou o homem de Deus. Presta atenção nisso. Jesus veio resolver a questão do pecado que separou o homem de Deus. E não é questão comportamental, que não é moral, que não é conduta. Foi um único pecado que separou o homem de Deus que aconteceu no Éden. Isso não é ficção, isso não é conto da carochinha, isso é a palavra do Senhor nos alertando. Atenta para isso, porque você é o primeiro passo para você se arrepender e reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, ele veio para resolver a questão do pecado. Então, ele veio como? Veio como pecado. Ele veio Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. Aleluias. A missão dele não era ainda reinar. Veio resolver a questão do pecado. Aqui, trazendo conhecimento, trazendo entendimento, trazendo a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, acorde. Primeira questão, ele veio resolver. Segunda, que ele veio edificar um templo para Deus. Não vejo igreja nenhuma pregando isso. Eu não vejo ministério nenhum pregando isso. Eu não sei porquê. Jesus veio edificar um templo, mas não é um templo de pedras, tijolos. Não, é um templo de pedras vivas chamado corpo de Cristo. Por isso, isso daí levaria um tempo, que a gente não sabe quanto tempo. Por isso, ele voltou aos céus. Está sentado à destra de Deus, aguardando o tempo desse tempo estar pronto. Se esse tempo estiver pronto, cadê aquilo que deu o maior rebu aí agora no carnaval, o arrebatamento? Seja tirada da terra. E aí se manifestará o riso de Deus sobre toda a criação que foi dado no Éden, mas a humanidade desconhece. Por isso que você e eu temos responsabilidade de avisar as pessoas. Temos, que elas ouçam, que elas deixem de ouvir. Você precisa abrir a tua boca, porque isso é louvor ao Senhor. Toda vez que você anuncia a palavra, conforme ela é, você glorifica. Pode ser. Eu oro para que a Ivete Sangalo, naquela sacudida, transtorne ela. Eu estou orando, pai. É uma sacudida dela em todo mundo, que diz que todo mundo naquele trem lá, já tinha sofrido um monte de coisas lá, aquele. Né? Estava todo mundo com medo já. A outra me abre a boca para falar isso. Mas você vê como Deus, das coisas loucas do mundo mesmo, para transtornar. Né? Eu gosto desse jeitão do pai. Ele é maravilhoso. Então, está sendo edificado duas coisas.
ele resolveu a questão do pecado. Entender isso também, eu estou falando por alto. Segundo, ele veio de ficar no templo. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Você é pedra viva, você não é um tijolo morto. Por isso que a gente, para se encaixar um no outro, a pedra dá trabalho para encaixar, você imagina a viva. Ai, Senhor. Por isso que tem gente que não fica no corpo. Tá. Mas aí tem o trabalhar de Deus. Não. Quebrantamento, humilhação. Porque você é servo. Você não é dono. Hein? Essas... Jesus, então, cumpriu a questão do pecado, voltou aos céus, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, porque eu falei, eu volto. Ele vai voltar, ele vai estabelecer o seu reino para sempre, conforme o eterno. Entende? Isso não é teoria da conspiração, isso não é. Isso daí é a verdade da palavra que eu estou dizendo, anunciando para você. Jesus está prestes a. Eu mudar para você. Ele está prestes a voltar. E aí uma porta se fecha. Uma da arca. Quando Noé pregava, todo mundo dizia que ele era louco. Começar a chover, né? Eu continue pregando. Pode chamar você de louco. Ah, você acredita nisso? Você é tão inteligente. Leva pecado, serpente. Errado. Problema seu, mas eu não quero entender. Amém? Continue pregando. Segue segunda palavra. Por favor. Amém? Então, Jesus ascendeu aos céus e ele vai voltar. Aleluias. Jesus disse, presta bem atenção, João 18, 36. João 18, 36. João 18, 36 diz assim: o meu reino, ó, Jesus, Cristo, o meu reino não é deste mundo, Cristo. Meu reino, grife, o meu reino. Está falando que o reino dele não é do mundo, presta bem a ver com todo o ensino. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, o matassem, né? Mas eu gosto dessa última frase, grife também ela. Mas agora, quer dizer que existe um tempo, existe um vácuo na história da humanidade. Esse momento, esse tempo que a humanidade está vivendo, desde a queda de Adão até o dia que o Senhor estabeleceu. Agora, meu reino não é. 8:36. Agora meu reino não é daqui. Tá? Por que não é daqui agora? Ele não podia vir, né, ter morrido na cruz e resolver tudo. Também está querendo isso no Brasil, né? No que está acontecendo no Brasil, o Espírito está dando muito pressa de tudo. Não tem pressa de atentar para o que eu estou falando na palavra. Porque tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E os sábios entenderão o tempo. Sábios entenderão o tempo. Né? Você é sábio, viu? Você é sábia, entendeu? Você é sábio também, você que tem Cristo, né? A palavra no coração tem a sabedoria de Deus. Por que Jesus não resolveu tudo todo? Porque o trono do Senhor, escreva isso. O trono do Senhor não se associa com o trono da iniquidade. Isso tem uma lição tremenda. O trono do Senhor não se. Salmo 94, versículo, trecho só desse versículo, mas o princípio que eu quero passar para você, Salmo 94, 20. Pode acaso associar-se com o trono da iniquidade? Lógico que não. Então, somente na segunda vinda, Jesus voltou aos céus. Somente quando Jesus voltar, e Satanás for afastado, por isso que ele é afastado, ele é preso, até que se cumpra todo o milênio, né? É que Jesus vai reinar na terra. Fisicamente, Jesus voltar, Satanás será afastado.
Jesus reinará fisicamente nesta terra, unificando as funções do rei e sacerdote. Isso é Zacarias. Isso é muito importante. Eu quero frisar uma coisa para você, meu amados. Está tudo debaixo do controle de Deus. Quando Deus fala tudo, está tudo sentido. Satanás não é dono do mundo é o Senhor. Ele está debaixo de uma autoridade porque foi delegado para ele, aberto para ele isso. Mas tem tempo, o mal está com os dias contados. Mal está com os dias contados. Aleluia! E Jesus, voltando para a oração sacerdotal, ele diz, versículo 25, João 17, 5. Pai justo, estou voltando para João 17 agora. Vou citar agora versículos de João 17, tá? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Existe uma profundidade, uma riqueza, uma largura que poucos têm. Ele disse que o mundo deu. Por que ele disse que o mundo não? Fala tanto de Deus, ele não sabe que Deus. Saber que Deus existe não é conhecer. Saber que Deus existe, dizer, Deus existe, eu creio, Ele é bom, Ele é isso, né? Não é conhecer. Dizer de Cristo, é Jesus, é o profeta, tá? Jesus está dizendo aqui o seguinte: Pai justo, o mundo não tem comunhão contigo. E se conhecer aqui não é ser intimidade, ser um com. O verbo no original tem o sentido de união de homem com mulher. O Paulo cita na carta dele, Efésios. Conhecer a Deus, um com Ele, é ter comunhão com Ele. O mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Então Jesus era um com o Pai. Por isso que ele disse: eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou. Está na própria oração. Olha a oração depois toda em casa. Eu oro para que eles sejam um comigo, ou seja, sejam um comigo, como eu sou com o Pai. Como é que a gente se torna um com Cristo? Tereis a verdade? Então, é isso que você entenda nesse versículo. O mundo, mas estes me conheceram. Então, esses discípulos entenderam que Jesus era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus, era o agora também a comunhão estava restabelecida com ele. Por isso que ele citou isso. Agora dou uma pulada lá para o Evangelho de João. Mas o que Jesus estava fazendo no mundo é isso aí, ó. João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus veio retomar a autoridade que Adão perdeu sobre a criação, o domínio da criação, a mordomia da criação, cuidado, o zelo. A sua morte e ressurreição, Jesus tira, sabe disso. Mas ele continua atuando na desobediência e não mais sobre nós. Então entenda essas coisas à luz da palavra. O príncipe desse mundo será expulso. Então Jesus ele trouxe luz, ele trouxe conhecimento para que a humanidade precisa saber disso. Por isso que ele disse aos seus discípulos antes dos céus, ele deixou o testamento. Pão! Aprender. Abra a sua boca. Isso faz parte da perseverança, amados. As pessoas não gostam de ouvir isso, porque precisam ser cobradas. Mas não é cobrança. Eu quero a bênção que redunde em glória para você. Você entende o que eu estou falando? Eu quero a bênção que redunde em glória para você. Ele disse, vão e abra a sua boca, você aprendeu, fale, você entendeu a verdade. Tá. A mentira e o engano. Seja sábio, fale a tempo, fale a fora de tempo. Chamaram a pastora Troca. Está fazendo lá com a Baby Consuelo no camarote. Nossa, matando em cima dela. Eu postei isso mesmo. Ela ganhou muito mais, ela sacudiu muito mais do que não obedece ao Senhor.
porque ela obedeceu, ela falou. Eu mandei um segundo vídeo, onde ela fala. Eu estava ali, a outra estava, a voz do inimigo, né? Ou elogiando ela. De repente o Senhor abre a tua boca, fora tudo. Vocês viram? Eu, maluco dela. Ela obedeceu. E você obedece? Você obedece? Você que é crente, você obedece? Jesus trouxe luz e conhecimento para que a humanidade tome uma decisão. Não é escolha, é uma decisão. Mas se rejeitarem, ele está falando, o que resta? Mas essa não é a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, minha irmã, para você que está. A vontade de Deus, diz na palavra lá em 1 Timóteo 1, 2, 4, que a vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Isso depende do corpo de Cristo. E sejam salvos. A vontade de Deus é essa, porque a palavra foi dada, por isso que aquilo que o inimigo tanto rebate, dizendo, isso aqui é palavra de homens, como é que irmão, meu irmão, pode ter. Mas a essência da palavra não pode ser transtornada, porque o Espírito Santo de Deus é a espada que mantém a fidelidade dessa palavra. É o Espírito Santo de Deus. Ela é a espada do Espírito. Ele zela por ela com. Amém? Então, é preciso entender as coisas. Pastor Carlos, folga mais um. Então, diante do Evangelho, quando você prega, diante do Evangelho, quando você prega, existe neutralidade. A pessoa pode dizer assim, tá, eu vou pensar. Muitas pessoas, diante do Evangelho, ficam em cima do muro. Em cima do muro. Ou você crê e é salvo, ou você não crê e já está condenado. Como é que você vai ser? Você já está. Entender isso pela palavra. Jesus fala isso, João, capítulo 3, versículo 18. João 3, 18, Quem nele crê, e aqui é o texto que fala que Jesus amou o mundo de tal maneira, e vai chegar nesse versículo 18. Quem nele crê, quem não crê em Jesus, né? Quem crê em Jesus não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Difícil na sua Bíblia, para Jesus salientando, as pessoas já estão condenadas, elas não vão ser. Apenas vai ser manifesto para elas que elas recusaram a solução que Deus deu para a condenação delas. Elas não atentaram, elas não deram ouvidos à palavra, elas não buscaram, elas não entenderam. Então, elas já estão condenadas. Deus está dando oportunidade. Por que Deus demora tanto? Porque Ele está dando oportunidade das pessoas. Você não pode olhar para a duração do problema. Deus é o dono soberano do tempo. Tempo para Ele é um dia como 1000 anos é como um dia. Está esperando muita gente, seus familiares, seus filhos, os seus netos. Jesus Cristo, Senhor. Confessarem a Jesus. Eu vou parar aqui. Então, rogo por esse mundo, parte 2. Domingo que vem, se você quiser continuar. Eu paro por causa do tempo, respeitando os meus. Bem? Eu sei que uma pregação é cansada. Eu quero que você usufrua de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Deus abençoe você que estava nos ouvindo. Eu vou me despedir. Pessoal, e o Espírito Santo, o coração e o meu amor por você, coisas